apresentar o trabalho do podcast da professora Eliane Andrade. Somos a turma do primeiro B. Meu nome é Lavínia Alvarenga, Gabriele Souza, Laura Lopes, Alice Gabriele, Família Tuane. Nosso podcast se chama Lady Killers e nós vamos falar um pouco sobre as 5 mulheres serial killers que chocaram o mundo. Bom, não é só de homens que vive o true crime e hoje vamos provar contando a história de 5 mulheres serial killers que chocaram o mundo. Ao longo dos anos, ouvimos diversas histórias de homens serial killers que realmente deixaram o mundo em choque. Os assassinos em série, como são chamados, recebem essa nomenclatura quando cometem uma sequência de crimes sempre seguindo um modus operandi semelhante. Mas será que você já escutou histórias de mulheres serial killers? Por que será que elas são muito menos frequentes? Alô, machismo no true crime! Pensando nisso, reunimos hoje uma lista para você conhecer melhor a história de 5 serial killers mulheres, seus crimes e motivações. E estamos também com a pesquisadora e historiadora Laura Lopes, que nos ajudará a entender um pouco melhor sobre as histórias dessas 5 mulheres. Agora vamos falar um pouco sobre Elizabeth Bathory, que nasceu em 1560 e morreu em 1614 na Hungria. Pesquisadora, agora nos fale um pouco sobre a origem de Elizabeth. nascida em Bátor, uma cidade da Transilvânia, atual Hungria, Elizabeth Bathory era de uma família nobre e influente. Casou-se aos 15 anos com seu primo, o conde Ferenc, com quem vivia no castelo da família. Nos fale também sobre como ela vivia e como ela teve esse trágico fim. Anos depois, por conta de seu trabalho, seu marido ficava mais tempo longe de casa e foi neste momento em que Elizabeth passou a assumir os assuntos de sua residência. Nessa época, começou a torturar os empregados da casa de maneira sádica, conforme infringiam algumas de suas regras, e seu marido se juntava a ela quando estava no local. Após a morte do marido, quando a condessa já tinha 40 anos, acreditava que, para manter sua aparência jovem, precisava beber o sangue de outras mulheres. Por isso, atraía garotas jovens para seu castelo com a promessa de trabalho. E lá torturava e matava todas elas. No total, cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, que foi condenada pela morte de 80 delas. Agora iremos falar sobre Delphine Lalaurie. Nasceu em 1787 e morreu em 1849 nos Estados Unidos. Historiadora, nos conte um pouco da origem de Delphine. Delphine Lalaurie, nascida em Nova Orleans, nos Estados Unidos, fazia parte da alta sociedade por pertencer a uma família de políticos prestigiados da região. Viúva de 2 casamentos, a socialite casou-se pela 3ª vez e mudou-se com seu marido, o médico Leonard Louis Nicholas Lalaurie, para uma mansão que seria o cenário de toda a crueldade que cometeu durante a vida. Nos conte também como ela era conhecida e como acabou se tornando uma serial killer. Lalaurie era conhecida por promover diversas festas para a alta sociedade em sua casa, mas elas apenas mascaravam a verdade personalidade assassina da mulher. Histórias sobre Delphine torturar e matar escravos passaram a circular pela cidade, até que, em 1834, sua mansão foi incendiada e saqueada por uma multidão. No local foram encontrados diversos corpos de escravos presos no sótão, apresentando sinais de tortura e abuso. Estima-se que Delphine tenha torturado e matado cerca de 100 escravos no porão de sua casa. Entretanto, devido à grande influência de seus parentes, a mulher nunca sofreu grandes consequências e fugiu para a França com sua família. Agora falaremos sobre Lizzie Halliday. Nasceu em 1859 e veio a falecer em 1918 na Irlanda. Pesquisadora, nos conte um pouco sobre a história de Lizzie Halliday e o porquê dela ter tido uma condenação tão severa. Lizzie Halliday tornou-se a primeira mulher condenada à morte em uma cadeira elétrica.
no ano de 1894 por matá-lo 5 pessoas. Nascida em 1859 na Irlanda, logo mudou-se para os Estados Unidos com sua família. Em 1879, casou-se com um homem chamado Casey Brock, em Nova York, que morreu 2 anos após forma misteriosa. Mais tarde, Lizzie casou-se com outro homem, chamado Artemus Brower, que também foi encontrado morto 1 ano depois. Seu terceiro casamento, com Aaron Parkson, durou pouco tempo, e então Lizzie casou-se com George Smith. Nos primeiros meses, tentou matá-lo colocando arsênico em seu chá. Como seu plano não deu certo, a mulher decidiu fugir para Bellows Falls, em Vermont, onde se casou com Charles Plaistel, mas desapareceu 2 semanas após. Em 1888, Lizzie foi encontrada na Filadélfia, vivendo com a família McKillop, de quem foram vizinha na Irlanda, e usava o nome de Meg Hopkins. Lá, a mulher trabalhava em uma pequena loja, até que incendiou o local para pegar o dinheiro do seguro. E por este crime foi presa por 2 anos. Mais tarde, agora chamada de Lizzie Brown, tornou-se governanta de um homem chamado Paul Halliday, em Newburgh, Nova York. Logo, a relação dos dois evoluiu para um casamento. Lizzie chegou a fugir com um vizinho, sendo internada em um asilo, mas convenceu seu marido a libertá-la. Depois disso, a serial killer ateou fogo no celeiro da casa onde morava, matando um filho de Paul. Quando a polícia vasculhou o local, encontrou também os corpos de Margaret e Sarah McLeod, baleados, e o corpo mutilado de Paul Halliday. Lisa foi acusada de assassinato e seu caso foi coberto incessantemente por toda a mídia. Em 1894, foi sentenciado à cadeia elétrica. Entretanto, após receber um diagnóstico de insanidade, sua condenação foi mudada para a prisão perpétua. Na instituição onde passou o resto de sua vida, cometeu mais um crime, esfaqueando 200 vezes com uma tesoura a enfermeira Nellie Wickens, em 1906. Vamos falar agora sobre Aileen Wuornos. Nasceu em 1956 e faleceu em 2002, nos Estados Unidos. Laura Lopes, nos conte agora um pouco sobre Aileen. Nascida em Michigan, nos Estados Unidos, Aileen Carol Pittman, conhecida como Aileen Wuornos, foi adotada por sua avó materna com seu irmão, já que seu pai era um molestador e sua mãe os abandonou ainda bebês. Sua vida nunca foi fácil e desde criança Aileen sofreu abusos por parte de seu avô e até mesmo de um amigo dele, de quem engravidou aos 14 anos e entregou o bebê para adoção. Depois disso, Lee, como era conhecida, foi expulsa de casa e vivia nas ruas se prostituindo. Viveu alguns relacionamentos que não deram certo, sempre utilizando nomes falsos. Nesta época, também realizava roubos, assaltos à mão armada e dirigia embriagada, o que trouxe alguns problemas com a polícia. Mais tarde, conheceu Tia Moore, com quem passou a ter um relacionamento e viver junto. Entretanto, seguia se prostituindo em bares. Em 1989, Aileen assassinou um de seus clientes, Richard Marr, e seu corpo foi encontrado apenas 12 dias depois. Segundo a mulher, ele teria abusado e a ameaçado de morte. No ano que se surgiu, Aileen matou mais 6 homens, todos com tiros a queima, e levou seus pertences. Pelas semelhanças nos casos, as autoridades entenderam que se tratava de um serial killer
assunto. Em 1991, Aileen Wuornos foi presa como suspeita dos assassinatos e posteriormente confessou seus crimes, alegando legítima defesa. Em todos os casos, recebeu 6 sentenças de morte em seus julgamentos, que aconteceram em 1992 a 1993, e foi executada em 2002. Agora falaremos sobre Nanny Doss, que nasceu em 1905 e veio a falecer em 1965 nos Estados Unidos. Pesquisadora, nos conte um pouco sobre a história de Nanny Doss e como ela veio chegar a esse triste fim. Nascida no Alabama, nos Estados Unidos, Nancy Hall não viveu uma infância fácil ao lado de seus pais, que eram extremamente controladores. Aos 16 anos, casou-se com Charlie Braggs, com quem teve 4 filhas e foi morar com o marido e a sogra. Mais tarde, tornou-se alcoólatra e em 1927, 2 de suas filhas morreram de repente e os laudos médicos indicaram uma possível intoxicação alimentar. Com medo da esposa, Braggs fugiu com a filha mais velha do casal, Malvina, deixando o bebê recém-nascido para trás. 2 anos depois, na Flórida, Nancy casou-se com Robert Harrison e reencontrou sua filha Melvina, que já tinha um filho e estava grávida de outro. Nancy ajudou a realizar o parto do bebê, que morreu minutos depois de seu nascimento. Malvina afirmou ter visto a mãe o matar, mas ela negava veemente. Menos de 1 ano depois, o filho mais velho de Malvina, de apenas 2 anos, morreu por asfixia. Além disso, certa noite, seu marido voltou para casa e abusou de Nancy. Decidida a acabar com aquela situação, Nancy colocou veneno de rato na bebida do marido, que morreu de forma dolorosa. Depois disso, Nancy fugiu para Carolina do Norte, onde conheceu Arlie Lane e casou-se novamente. Meses depois, Lane morreu por insuficiência cardíaca e sua sogra também morreu misteriosamente. Mudou-se para a casa de Dove, sua irmã, que morreu logo após sua chegada. Mais tarde, envolveu-se em outros relacionamentos e fez mais 3 vítimas. Seu 4º marido, Richard Morton, sua sogra, Louisa, e seu 5º marido, Samuel Doss. Todos foram envenenados. Após tantos assassinatos cruéis e ao ser considerada a principal suspeita, Nancy confessou alguns de seus crimes e negou outros. Admitiu ter matado também sua própria mãe, e as autoridades entenderam que fazia isso pelo dinheiro de seguros de vida. Foi sentenciada à prisão perpétua e faleceu em 1965 na prisão. Resolvemos falar apenas sobre as mulheres serial killers para alertar a falta de inclusão de nomes femininos até mesmo quando se trata de assuntos macabros como esses. Falamos apenas sobre 5 mais famosas e conhecidas, mas se você se interessar sobre o assunto, pode então pesquisar que achará diversos documentários sobre tal tópico. Encerramos agora o nosso documentário e espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção. Tem como lá no podcast? Gente, qual que é o nome meu? A hora do lanche! Sabe falar? Escuta aqui, deixa eu falar um pouquinho. Eu vou falar. Olha aqui, agora não. Costa. Dá o nariz. Agora vamos saber um pouco sobre como a Mauri era conhecida e esse fim trágico que ela teve. Escuta. Oh, que é muito acabou. Gravando.
pariu.